Eu sou Vilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer meus cursos, link aqui embaixo do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre alegoria. Já que a gente falou de simbolismo no nosso último vídeo dessa série, então hoje a gente vai falar de um outro tipo de simbolismo, que é a alegoria, que é quando uma narrativa ela existe em um plano, mas na verdade ela existe para ser decodificada para outro plano. Nossa, fica difícil falando assim, né? Mas a narrativa alegórica mais conhecida, talvez, do mundo ocidental, se chama O Peregrino, do John Bunyan. E se você não conhece essa narrativa, ela na verdade é uma alegoria da vida que o cristão teria, da sua vida, da sua jornada até conseguir, a vida eterna. Então, assim, você não acreditando ou acreditando, o foco aqui da nossa discussão é o que é uma alegoria. Então, eu vou falar utilizando esse exemplo que o David Lodge usa nesse livro. E dentro dessa trajetória, o personagem começa na cidade da destruição, enfrenta o pântano das vaidades, ou a feira das vaidades, sei lá eu, até chegar à cidade celestial. Então olha só um trechinho desse livro que você vai ver aí na tela, em que demonstra, né, como funciona aí essa alegoria. Ora, quando ele estava prestes a chegar ao alto do morro, eis que dois homens vieram ao meu encontro. Um se chamava Temeroso e o outro Desconfiança. E Cristão, dirigindo-lhes a palavra, perguntou: Senhores, o que está havendo? Vós seguis na direção errada. Temeroso respondeu que dirigiam-se à cidade de Sião. Quando chegarem àquele lugar inóspito, mas, acrescentou, o quanto mais avançamos, tanto mais perigos se nos deparam, diante do que demos meia volta e agora retornamos por este mesmo caminho. Então a alegoria é isso, né? Ela é uma narrativa que está ali para discutir um outro assunto, né? Ela não é uma narrativa que, se você é daqueles que preferem um romance realista, se identificam. Porque para você não faz sentido que o personagem encontre um outro que se chama Temeroso. Né? Então ela fala mais com pessoas que já tenham interesse sobre aquele assunto. E aí elas se projetam em cima daquele personagem, se identificam e etc. Mas como que isso aparece na ficção assim, mais contemporânea, mais mainstream? Aparece principalmente a partir dos sonhos. Então as alegorias que a gente tem nos sonhos que aparecem na ficção, esses sonhos, e aqui eu posso citar, sei lá, o Haruki Murakami, por exemplo, que tem várias passagens que são sonhos, elas são alegorias, elas representam alguma outra coisa para a realidade do personagem. Mas assim, em narrativas mais práticas e mais comuns, por assim dizer, essas alegorias elas aparecem em livros como As Viagens de Gulliver, A Revolução dos Bichos, em que isso é feito tão bem e que existe um realismo superficial, porque é contado como se aquela história fosse realista, inclusive no nível de detalhes, mas que a gente tem o tempo inteiro esse jogo entre o que é e o que representa, o que é e o que representa. Agora, até me ocorre uma certa problemática que aparece na ficção, que é a seguinte: quando o escritor escreve simplesmente uma cena, e todo mundo fica interpretando, isso representa tal coisa, assim, e assado, e não sei o quê. Uma vez um leitor do meu livro, um dos primeiros leitores do meu livro, Um Gato Chamado Borges, que é um livro que brinca bastante com simbolismo, né? Ele falou alguma coisa sobre o personagem principal ser uma representação de Jesus Cristo, que não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei assim, nossa, que criativo, cara, nem eu tinha pensado nisso. Então, a gente tem uma tendência a interpretar as coisas e a atribuir significados a elas. Nem por isso a alegoria é realmente aquilo, né? Então, por exemplo, Kafka, na obra do Kafka, tem muita gente que diz que é uma alegoria ao Deus cristão, uma alegoria ao ateísmo, uma alegoria à política, uma alegoria à relação do homem com o animal, enfim, sabe? São milhares de coisas que as pessoas atribuem e que talvez não fosse nenhuma delas, talvez simplesmente fosse o Kafka dando vazão àquelas ideias que povoavam o inconsciente dele. E já que a gente falou de Kafka, o David Lodge termina o artigo dele falando que a alegoria é uma outra forma de estranhamento. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida aqui embaixo do vídeo, deixe seu comentário, né? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e até o nosso próximo.